Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai comentar algumas questões de concurso sobre a legislação em fisioterapia, especificamente sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, que foi aprovado pela Resolução 424 de 8 de julho de 2013. Lembrando que a gente tem 3 vídeos, né? É uma aula teórica, mas dividida em 3 partes, em 3 vídeos aí, sobre o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, né? Para que você assista antes de vir responder essas questões que a gente vai apresentar aqui. Mas se você já assistiu, ou se você já leu todos os artigos lá da resolução, já tem mais ou menos uma base, então vamos responder essas questões, ok? Essa primeira questão diz assim: sobre questões éticas ligadas a crianças, o Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional prevê que o atendimento realizado em crianças e adolescentes deve ser realizado na presença de um acompanhante do paciente. Alternativa A. Bem, a resolução ela não fala, não especifica nada sobre isso, ok? Por isso a gente vai passar aqui para a alternativa B. O atendimento realizado em crianças deve ser realizado na presença de um acompanhante do paciente, mas adolescentes podem ser atendidos sozinhos. Também não fala nada especificamente sobre isso. O C, a alternativa C diz assim: a presença ou não de acompanhantes durante o atendimento realizado em crianças e adolescentes é inespecífica no Código de Ética. E realmente é inespecífico mesmo, porque no Código de Ética não fala nada ligado à presença ou não de um responsável no atendimento, né? Durante o atendimento do fisioterapeuta. E é isso. Não precisamos nem ver aí a alternativa D nem a E, ok? Em relação a crianças ou pessoas menores de idade, só diz o seguinte, que no caso de pesquisa, que a pessoa for menor de idade, o paciente for menor de idade, no caso a amostra, né? O que é que vai acontecer? Deve haver um termo de consentimento livre e esclarecido, ou aquele termo de uso de imagem, não é isso? E quem deve assinar esse termo é o responsável legal, é o acompanhante, né? Então, da mesma forma, para o atendimento, para que a criança possa ser atendida pelo fisioterapeuta, precisa primeiro do respaldo dessa pessoa, né? Dos pais, do representante legal. Ok? Mas durante o atendimento não tem nada especificando se deve estar presente ou não esse representante legal, os pais, por exemplo, tá ok? Então, se precisa de acompanhante ou não, não tem nada especificando. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Prefeitura de Fortaleza, Ceará, 2018. Vamos lá. De acordo com o Código de Ética e Deontologia em Fisioterapia, é dever do fisioterapeuta: a. Cobrar dos honorários de cliente, paciente ou usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de cliente, paciente e usuário como complemento de salários ou honorários. Então isso não é dever, é uma proibição, ok? Será que é um dever, alternativa B, atuar em consonância à Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos, cidadania, somente se exercer a profissão do setor público? Não. O fisioterapeuta ele deve atuar em consonância com a política nacional, seja no âmbito público ou no privado, ok? A alternativa C diz o seguinte, que é dever do fisioterapeuta informar ao paciente quanto à consulta fisioterapeuta, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, objetivos de tratamento, condutas e procedimentos a serem adotados, esclarecendo o seu responsável legal, né? No caso, se for uma criança ou um adolescente menor de idade. É justamente isso, né? Nós, como fisioterapeutas, devemos informar o paciente quanto a esses elementos que tem aí descritos. E a D
diz o seguinte, que é dever dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico, ainda que de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Então, tem um artigo que fala sobre isso, só que aí nessa alternativa ele incluiu algumas coisas para tornar a alternativa errada, né? Então vamos lá no artigo que fala justamente sobre isso, tá? Da presença ou não do fisioterapeuta para dar uma consulta ou prescrever um tratamento. É justamente o artigo 15, que diz que é proibido ao fisioterapeuta dar uma consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial. Agora, salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então a gente tem que ter cuidado com alguns termos, né, dentro ali da alternativa e analisar bem, porque muda a essência da lei, né, do texto da lei, muda o sentido. E aí a gente percebe, quando a gente tem uma intimidade com o documento, né, aí fica fácil de perceber que a alternativa está errada. Vamos lá, questão da CESP, e como a gente sabe, questões de CESP é certo e errado, ok? Vamos lá, considerando os aspectos éticos do exercício profissional do fisioterapeuta, julgue o item subsecutivo. É necessário atualizar o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia para, por exemplo, incluir no âmbito das responsabilidades do fisioterapeuta a atuação desse profissional nos cuidados paliativos. Será que está certo ou está errado? Está certo, pessoal, porque se a gente for lá no artigo 4º, ele vai dizer o seguinte: o fisioterapeuta presta atenção ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da saúde e cuidados paliativos, ok? Então veja que ele usou só uma palavra-chave aí no texto da questão, e o resto não é o texto puro da lei, é um contexto. Ele dá um contexto, coloca a palavra-chave, que é o cuidados paliativos, e diz aí para você dizer se está certo ou errado. Ok? Vamos lá. CESP novamente, e é julgar esse item para saber se está certo ou errado. E ele diz assim, que é proibido ao fisioterapeuta deixar de comunicar aos conselhos regionais recusa, demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão. E se você viu lá nos artigos, nos primeiros, na primeira aula que a gente tem, no primeiro vídeo da aula sobre o Código de Ética, você vai perceber que isso está certo, tá? Agora a gente vai para outra da CESP, que vai dizer o seguinte: constitui dever fundamental do fisioterapeuta colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social. E você pode ver lá também nos artigos que está bem claro aí, não modificou em quase nada o contexto, tá? As palavras-chave estão todas aí bem colocadas, então está certo, ok? O fisioterapeuta ele realmente deve colocar os seus serviços profissionais à disposição quando nessas ocasiões de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social. Vamos lá, uma outra da CESP, que diz o seguinte: é permitido inserir fotos de pacientes em panfletos para divulgação comercial dos efeitos anteriores e posteriores do tratamento, desde que a foto esteja com uma tarja cobrindo os olhos. Pessoal, mesmo que exista essa tarja, nós não podemos colocar fotos de pacientes mostrando aquele antes e depois, tá entendendo? Então, se não podemos fazer isso, essa questão ela está errada, ok? Vamos lá.
Segundo o Código de Ética Profissional, o fisioterapeuta protege o cliente, paciente e usuário e a instituição ou programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso. Sim, nós advertimos o profissional que acaba prejudicando lá o andamento de um tratamento ou de um trabalho, né, ali na instituição, por decorrência de imperícia, negligência ou imprudência. E a 2, ela vai dizer o seguinte: deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente fato de que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética. Sim, devemos comunicar à chefia imediata quando um erro ele pode ser tipificado como crime, contravenção ou infração ética. Ok? Terceiro, deve-se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente. Então, todas estão corretas aí, 1, 2 e 3, ok? Então, a alternativa D seria a nossa alternativa correta. Agora, outra questão aqui, dizendo o seguinte: de acordo com o Código de Ética, estabelecido através da Resolução 424 de 2013, são proibidas aos fisioterapeutas todas as práticas abaixo, exceto, ou seja, ele vai dar uma série de coisas aqui que são proibidas, mas somente uma é permitido, ok? E é exatamente essa que é permitido que deveremos marcar como a questão correta, ok? Então, preste muita atenção quando vier exceto, ok? Nessas questões, porque elas costumam confundir muito. Então, vamos lá. A. Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome ou de sociedade que seja sócio, para atos que impliquem a mercantilização da saúde e da fisioterapia em detrimento da responsabilidade social e socioambiental. Pessoal, isso é proibido, ok? É proibido, e o que a questão quer é a alternativa que é permitido, ok? Então, vamos lá. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício da função é proibido também. Informar o paciente quanto à conduta fisioterapêutica, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, objetivo do tratamento, condutas e procedimentos a serem adotados. Ok, encontramos aqui a nossa alternativa que é permitido e que é um dever do fisioterapeuta informar o paciente quanto à consulta, diagnóstico, prognóstico, enfim. Tudo que nós vamos realizar ali com o paciente, a gente primeiro deve informar ele, ok? E só por desencargo de consciência, vamos resolver aqui a D e a E, né? Para a gente treinar isso aí. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato que importe em concorrência desleal ou acarrete danos ao desempenho profissional de colega, ou atos legítimos ou aos legítimos interesses da profissão. Então, pleitear cargo e tal de outra pessoa, gente, isso é proibido, ok? Substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas como terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta holístico, quiropraxista, enfim. Não podemos substituir essa titulação. Então, essa alternativa ela é proibida também, tá ok? Então, alternativa C, como vimos, vamos passar adiante. A resolução COFITO
número 424, se refere ao Código de Ética da Fisioterapia, ao qual prevê a seguinte responsabilidade fundamental. E vamos lá para a alternativa A, ver se ela é uma responsabilidade fundamental. Realizar atualização cadastral minimamente a cada 5 anos. Então, se você leu o Código de Ética, a resolução, conseguiu memorizar, você vai ver que está errado. Porque não é a cada 5 anos, é minimamente a cada ano. Ok? B. Comunicar à chefia imediata somente infração ética. Não. Ok? C. Elaborar diagnóstico fisioterapêutico quando solicitado pelo paciente. Vamos deixar essa aí em aberto, ok? Zelar para que o prontuário do cliente ou paciente permaneça ao alcance deste. Vamos deixar essa também em aberto. E a E. Portar sua identificação sempre que em exercício. Então, é o seguinte, entre a C, a D e a E, percebemos que a C e a D não tem nada falando exatamente sobre isso aí, sobre essas duas alternativas, mas tem falando sobre a responsabilidade que o fisioterapeuta tem, o dever que ele tem de portar sua identificação sempre que ele estiver em exercício, ok? Portanto, é a alternativa E a que deveríamos marcar como correta. Vamos lá, questão VUNESP de 2017. Conforme o capítulo 5 do Código de Ética, refere-se à responsabilidade no exercício da fisioterapia. É proibido ao fisioterapeuta atuar em consonância com a Política Nacional de Saúde, promovendo os preceitos de saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos, cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. É um dever, né, do fisioterapeuta. Não é proibido, não, tá? E muito pelo contrário, ele deve atuar dessa forma aí. B. É uma proibição divulgar e declarar possuir títulos acadêmicos que não possa comprovar ou de especialista profissional que não atenda às regulamentações específicas editadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Opa, só um instante. É exatamente essa questão, tá? É exatamente a alternativa B. Eu acredito que eu não coloquei a animação aqui para mudar de cor, mas deixem aí marcado, tá? Que é a alternativa B, sim, ok? É proibido divulgar um título que você não tem, dizer que por aí que você tem um título, mas que na verdade não tem, certo? Ou se dizer que é especialista em uma coisa que o Conselho Federal não reconhece. C, só para desencargo de consciência, vamos aqui, alternativa C, empenhar-se na melhoria das condições de assistência fisioterapêutica e nos padrões de qualidade de serviço de fisioterapia. Enfim, não vamos nem ler o resto, porque a gente sabe que é um dever do fisioterapeuta se empenhar, e não é proibido, é dever. D, é proibido ser solidário aos movimentos em defesa da dignidade profissional, seja por remuneração condigna, seja por condições de trabalho compatíveis. Gente, é dever do fisioterapeuta, não é proibido. Ser pontual no cumprimento das obrigações pecuniárias inerentes ao exercício da fisioterapia é dever, não é proibido, ok? Então a única proibição que temos aí, de fato, é a B, questão B de bola. Assinale a alternativa correta com relação à ética profissional. O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional apenas se trabalhar com pacientes domiciliares. Não, claro que não. O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional apenas se trabalhar em hospital. Também não. A C, ele vai dizer que o fisioterapeuta deve portar sua identificação somente se trabalhar em clínicas. Também não. D, o fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que estiver no exercício da sua função. É exatamente a alternativa D. E a E,
só para a gente saber aqui o que é que está errado. É facultativo ao fisioterapeuta portar sua identidade profissional, devendo utilizá-la apenas nas eleições de conselho, de forma alguma, sempre que estiver no exercício da sua profissão, ok? Vamos lá, próxima questão. O parâmetro básico para a fixação de honorários do fisioterapeuta, de acordo com o Código de Ética Profissional, ou seja, com que respaldo você vai cobrar do seu paciente, com respaldo em que documento você vai cobrar do seu paciente, que referencial você deve seguir ali para saber quanto vai cobrar, por exemplo, de um atendimento de fisioterapia neurológica, de fisioterapia ortopédica, de um atendimento domiciliar, por exemplo. Esse respaldo vai sair do salário base dos enfermeiros? Nada a ver, né? Do piso salarial da FENAFITO? Também não, nada a ver. Do salário mínimo nacional? Não. Do salário base dos profissionais de saúde? Não. O único documento que dá esse respaldo é o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, tá ok? Então, lembrar desse nome aí quando falar em honorários, tá ok? É o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos. Segundo o Código de Ética da Fisioterapia, são proibidas ao fisioterapeuta as seguintes condutas. Então veja aí, pessoal, muita questão sobre o que é proibido, o que é permitido, o que é permitido, o que é proibido, ok? Aí veja que ele diz exceto, ou seja, que são proibidos quase todas essas alternativas aí, exceto uma que é permitido, ok? Então, receber comissão por assessoria prestada à equipe de fisioterapia. Isso aí é permitido, ok. Eu vou receber uma comissão por uma assessoria que eu dei, tá certo? Então, isso é permitido. Tudo é proibição aí, exceto a alternativa A, que não é proibição, ok? A B, vamos lá. Negar assistência em caso de indubitável urgência. Com certeza é proibido que eu negue assistência em caso de alguma urgência. C. Prescrever medicamento. Não, proibido. Fisioterapeuta não prescreve medicamentos. D. Trabalhar em empresa não registrada no Conselho Regional de Fisioterapia da região. Ok? Proibido. A empresa ela deve ter o registro lá, tá ok? E o fisioterapeuta ele tem o dever de comunicar caso uma empresa esteja oferecendo serviço de fisioterapia e ela não seja registrada no conselho. E a alternativa é delegar suas atribuições, salvo por motivo relevante, ok? Então, ele não pode delegar as suas atribuições a outra pessoa, por exemplo, uma pessoa leiga. É proibido, ok? Então, vamos aí para uma outra alternativa. Não, a gente acabou aqui. Veja que a gente já respondeu várias questões e eu queria deixar só para você que refletir que veja que não foi preciso a gente ficar decorando os artigos, decorando os parágrafos, ok? Porque são palavras que mudam a essência, tá certo? É um assunto até um pouquinho maior em relação às outras aos outros temas de legislação, mas veja que a gente conseguiu responder rápido, tá? Porque é somente algumas questõezinhas, umas palavras-chave que colocam lá na alternativa, que deixa a alternativa completamente errada, tá certo? Então tenham muita atenção quando forem resolver novamente essas questões. Bons estudos, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as atualizações e não deixem de estar conferindo nossos outros vídeos, ok? Valeu e até a próxima!